O mais esquisito é que ele não se segurava em nada. Era como se ele não tivesse braços ou mãos. Ele estava se equilibrando em cima, sem medo nenhum de cair. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele pulou no guarda-corpo, sem usar as mãos, eu fiquei apavorado. O meu nome é Gustavo. Eu nasci, cresci e morei na cidade de São Paulo por toda a minha vida. Eu nunca tinha visto nada de sobrenatural ou que eu não pudesse explicar, até um certo dia, quando ocorreu algo comigo muito estranho e que atualmente ainda me deixa nervoso. Eu moro e trabalho na região central da cidade. E como trabalho bem pertinho de casa, eu vou e volto do trabalho todo dia a pé mesmo. Bom, boa parte do meu caminho é feita atravessando um dos inúmeros viadutos que a cidade tem. Esse caminho pode não ser muito seguro, mas eu nunca vi nada de sobrenatural ou esquisito por ali. Justamente por eu morar muito perto do trabalho, é normal que o meu chefe me peça para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que houve um dia que a coisa extrapolou totalmente. Nesse dia, eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte até às 8 horas da manhã. Então, eu acabei ficando lá até às 3 horas da madrugada. Terminei meu serviço e fui para casa, caminhando normalmente, como se estivesse no meu horário normal de saída. Estava eu andando pelas ruas de São Paulo, bem no meio da madrugada, até chegar na entrada do tal viaduto. Dei uma rápida parada, olhei para um lado e olhei para o outro, tentando ver se tinha alguém vindo, mas não enxerguei ninguém. Comecei a atravessar o viaduto. Quando eu já estava chegando na metade dele, eu vi alguém vindo na minha direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, desacelerei os passos e fiquei pensando se eu deveria voltar e fazer outro caminho mais comprido ou se eu deveria seguir em frente mesmo, na cara e na coragem. Ainda sem saber o que fazer, eu parei de caminhar. Nisso que eu parei, eu percebi que a outra pessoa também parou de andar. Foi aí que eu pensei, bom, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho assim como eu. Desse modo, eu resolvi seguir em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa fez a mesmíssima coisa. E novamente eu pensei comigo mesmo, não se preocupe, é só alguém indo para casa, só passa reto e nem olha para ele. Então, apertei o passo e fui andando com a cabeça meio baixa, evitando olhar na direção do cara. Alguns metros depois, eu resolvi dar uma espiada rápida para frente e levei um susto. Nessa rápida espiada, vi que o sujeito estava correndo na minha direção. Isso realmente me assustou. O que você imaginaria se notasse um cara desconhecido correndo na sua direção de madrugada e no meio da rua? Eu posso garantir que a sensação não é muito agradável. Eu já estava pensando no pior, quando eu percebi que o indivíduo parou bem no meio do viaduto e encostou no guarda-corpo. Sabe aquele corrimão que tem nas laterais? Pois é, eu não sei como, eu continuava andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, eu comecei a tentar ver o rosto do cidadão. Mas estranhamente, eu não conseguia notar as suas feições. Era tudo meio embaçado e escuro. A única coisa que eu via perfeitamente era uma espécie de capa que cobria todo o corpo dele. E mesmo não estando ventando naquele momento, ela não ficava parada. Era como se ela fosse feita de uma fumaça negra e densa. Mais uma vez eu pensei comigo mesmo, só pode ser a falta de sono que tá te fazendo ver essas coisas. Só continua em frente. Não olha pro cara nem se ele falar com você. Sai daí o mais rápido que você puder. Quando eu já estava a pelo menos uns 15 metros dele, o cara deu um pulo rápido e ficou em pé, em cima do guarda-corpo. O mais esquisito é que ele não se segurava em nada.
Era como se ele não tivesse braços ou mãos. Ele estava se equilibrando em cima, sem medo nenhum de cair. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele pulou no guarda-corpo, sem usar as mãos, eu fiquei apavorado. E a minha única ideia foi a de correr o mais depressa possível e sair logo dali. O problema é que conforme eu fui chegando perto, eu comecei a sentir um cheiro muito ruim vindo dele. Era um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado e até meio tonto. Era um cheiro de coisa podre, mofada, um cheiro meio asfixiante. E o som que aquilo fazia? Era um som de ossos estalando, com uma respiração chiada acompanhando. No que eu estava passando por ele, e até hoje eu não sei como que eu consegui continuar em frente, eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Mas você sabe como é, né? A curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei bem pro rosto dele, de perto. No que eu fiz isso, eu não consegui ver quase nada, apenas os olhos, nada mais. Eu não conseguia nem olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele então soltou uma gargalhada estridente e alucinada. Eu caí para trás, indo parar no meio da pista. Rapidamente me levantei e saí correndo. No que eu olhei para trás, para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho no viaduto agora. Eu voltei para aquela parte dos pedestres e olhei para baixo para ver se tinha algum sinal daquele maluco lá, mas não tinha nada. De repente, aquele cheiro de podre nauseante começou a se fazer sentir de novo, só que bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu sei que eu nunca cheguei em casa tão rápido. Olha, eu não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, eu sempre faço o caminho mais comprido para voltar para casa à noite.